Fala pessoal, tudo bem? Eu quero trazer para vocês como é que funciona a carreira do analista de crédito, tá? Então acho que é uma carreira bacana porque tem bastante oportunidade, tá? Enfim, você vai trabalhar numa instituição financeira como um grande banco, vão ter boas oportunidades de você trabalhar lá, certo? Você vai trabalhar de repente numa outra instituição, como por exemplo uma empresa, também vão ter oportunidades nesse sentido. Então é um profissional bastante demandado e um grande benefício de você seguir essa escola, na minha opinião, que você acaba tendo uma ótica para tentar entender o risco das coisas, tá? E quando você olha primeiro para o risco, para depois olhar para algum eventual upside, minha visão, você acaba tendo uma visão defensiva, conservadora, sustentável. Eu acho que é uma prática que pode ser bacana, eventualmente até se você for seguir outros caminhos depois na sua carreira, tá bom, pessoal? Antes de começar aqui, é bacana, se você curte os conteúdos que a gente entrega, você se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo aqui, para a gente seguir tendo um incentivo bacana aqui de entregar o nosso melhor conteúdo para você, beleza? Então, falar um pouco como funciona, quais são as responsabilidades do analista de crédito, falar depois também um pouco de salário, como é que funciona, enfim, o salário de uma pessoa que trabalha na parte de crédito, tá? Então, assim, qual que é a responsabilidade do analista de crédito? O analista de crédito é responsável para avaliar a qualidade de crédito, o risco de repagamento de uma dívida, tá? Então, como é que você olha esse risco? Você tem que entender quem é o devedor, tá? Então, você está olhando, por exemplo, no varejo, você vai olhar qual o perfil dessa pessoa, de repente vai olhar, sei lá, qual que é o imposto de renda que essa pessoa tem de bens ali, o que ela ganha de salário, qual que é o risco dessa profissão dela, será que é uma profissão com uma estabilidade, uma previsibilidade bacana, de repente é algo mais arriscado. E aí, normalmente no varejo, essa análise de crédito, boa parte já é automatizada, tá? Enfim, você pega em bancos, o pessoal cruza diversas informações que os caras têm, o próprio Banco Central, ele fornece, aí não só no varejo, mas também no atacado, como por exemplo, se tem uma coisa em atraso, esse tipo de coisa, então é um ambiente bem, digamos assim, nessa questão de como a informação flui, se talvez tenha algum mal pagador de dívida, isso aí flui de forma fácil entre os bancos, por isso que a gente diz que normalmente você tem um ciclo aí negativo, bem negativo quando, sei lá, você começa a ter uma empresa, uma entidade começa a defaltar dívida, isso rapidamente se espalha entre todos os bancos e aí você entra num problema de liquidez, que é basicamente ninguém mais quer, por exemplo, seguir, todo mundo quer puxar o dinheiro deles de volta e aí isso aí aperta a liquidez do devedor e provavelmente não, normalmente esse tipo de situação é bem desastrosa, não só para os credores, mas também para o devedor. Então, você tem normalmente esse pessoal que trabalha com análise de crédito do varejo, que seriam pessoas, de repente empresas de pequeno porte, tá? E aí você tem um atacado, que é basicamente você ser a pessoa ali, o analista que vai analisar qualidade de crédito de uma empresa, tá? E quando a gente está falando na qualidade de crédito de uma empresa, aí você tem que dominar realmente muito bem a parte de modelagem, saber ler demonstrativos financeiros, saber fazer uma análise fundamentalista enfim, sólida para entender se o negócio para em pé ou não. Você não chega a fazer um valuation, mas você tem que dominar todos os pré-requisitos, porque você não acaba, você não vai estar estimando o valor justo de um negócio, você vai estar estimando qual que é o risco desse empréstimo que você fez para determinada empresa, qual que é o risco dessa empresa não pagar, tá? Então, uma forma, um approach é você olhar em termos de capacidade de geração de caixa do negócio, tá? Então, muito comum aqui no Brasil o pessoal olhar indicadores como dívida líquida dividido por EBITDA, que mede em quantos EBITDAs, no caso, seriam necessários para repagar a dívida de uma empresa. Outro indicador muito utilizado é cobertura de juros, seria o EBIT dividido pelas despesas financeiras, tá? Enfim, quanto que essa empresa está pagando de juros, para tentar ver, será que com esse EBIT, com essa capacidade de geração de caixa e resultado operacional do negócio versus o que está pagando para amortizar a dívida, enfim, para carregar essa dívida é algo sustentável, não é? Então seria esse um approach. Você tem um approach também com foco também em quais ativos essa empresa possui, comparar de repente, sei lá, você pega uma empresa, por exemplo, no setor imobiliário, comparar o valor de mercado dos ativos de repente que essa empresa possui versus que ela tem de dívida, você consegue calcular um indicador chamado loan to value também, que é algo muito utilizado no mercado de crédito, que é entender a proporção dos ativos que essa empresa possui com relação ao que ela deve, tá? Então, o trabalho do analista é basicamente esse, o dia a dia do analista aqui, que é você
provavelmente você vai ter uma esteira de clientes, aí depende muito de onde você está trabalhando, mas, por exemplo, você pode estar nichado no setor, você pode estar nichado geograficamente, você pode estar nichado de acordo com um perfil específico de empresa, tá? Então, você vai ter uma equipe e tal, você tem aí diversas responsabilidades, então você começa como analista, você passa talvez para especialista, você vai ter uma gerência, essa gerência vai ter um superintendência e você tem a diretoria, que seria, enfim, quem gere toda essa galera, tá? Então, o dia a dia também envolve você não só fazer suas análises, normalmente apresentar as análises em um comitê de crédito para, dependendo, quanto mais arriscada uma operação, quanto maior uma operação, existem alçadas, normalmente as maiores alçadas você tem que apresentar o caso para um comitê de executivos para que seja aprovada a operação, certo? Isso vai envolver boa parte da sua rotina. Outra coisa que vai envolver é visitar clientes, fazer reunião com clientes, seja virtual, seja presencial. Então, a reunião é super importante para você entender uma empresa privada. Então, diferentemente de você fazer uma análise de uma empresa listada, por exemplo, que tem um site de RI tudo bonitinho, com um demonstrativo financeiro auditado, enfim, que você consegue ter uma base de dados bacana e com uma certa confiabilidade. De repente, você faz uma análise de crédito provavelmente em empresas não tão grandes ou que não são listadas, você tem um desafio importante entender qualidade da informação, e aí você extrai essa qualidade em reuniões com o próprio cliente. Então, esse também é algo que vai envolver na sua rotina como analista de crédito, tá? Então, falar um pouco agora de remuneração de quem trabalha com isso, tá? Então, aqui eu estou trazendo dados da consultoria aqui Robert Half, certo? Dados de 2021. Então, de acordo com os dados que eles trazem, eles dividem a remuneração entre percentis, que seriam basicamente, são aqui 4 percentis, sendo o percentil 25, aquele pessoal que tem menos conhecimento prático, menos experiência prática para determinada posição, e o percentil 95 sendo aqueles com um conhecimento prático avançado para essa posição, tá? E aqui eles dividem, como você deve estar vendo na imagem que eu coloquei aqui, entre cargos diferentes, tá? Você tem o cargo de analista, de associate você tem o cargo de vice-presidente ou gerente, diretor e o diretor geral, tá? Então os salários aqui são salários, são valores bases, salários brutos, certo? Tem que tirar ainda imposto de renda aqui e não incluem outros tipos de benefícios como bônus, por exemplo, tá? Então aqui a gente diria que o range de salários do analista vai de 11 mil por mês até quase 20 mil, do associado, associate, aqui vai de 16 até 28, quase 29, do gerente aqui vai de 21 a 38, do diretor de 32 a 57 e do diretor geral de quase 40 para 71, tá? Então, é uma carreira, na minha opinião, que o grande benefício em termos de aprendizado é essa ótica de risco, tá? Então, você primeiro olhar o que pode dar errado para depois pensar em qualquer outro tipo de upside. Na minha opinião, é um tipo de ótica saudável e é uma posição também que tem muita demanda por esse tipo de profissional, tem muita cadeira para ser ocupada, tá? Então, isso aí pode facilitar, de repente, qualquer tipo de movimentação que você queira fazer, seja interna, seja externa, sem contar que você, dominando as habilidades necessárias aqui para você exercer esse tipo de função, pode dar bastante saída para qualquer outro tipo de posição no mercado financeiro, na minha opinião, dado que parte, de repente, comportamental, que tem que ser um indivíduo proativo, que gosta de trabalhar, de certa forma, de maneira independente, não pode ser muito dependente, sim, vai ter uma equipe, mas você é responsável por algumas análises, tem que ser ágil também, provavelmente você vai estar com uma esteira rodando, não pode demorar muito para fazer as suas próprias análises, tem que ser atento a detalhes também, para de repente ver uma coisa que não bate, seja na parte de modelagem, na parte de olhar um número que não está fechando, e também ter um bom poder de comunicação para você transmitir justamente todo esse seu conhecimento, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer sobre a carreira aqui de analista de crédito. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, ativar as notificações e também seguir a gente para a gente continuar entregando um conteúdo bacana aqui para vocês no YouTube. Beleza? Tamo junto, grande abraço, até a próxima.